Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto a professora Paula Fernanda Varandas Ferreira. Ela é professora do Departamento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Seja bem-vinda, professora, ao nosso programa Educação em Pauta. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite para estar aqui. É com grande prazer que venho aqui ao IFRN, que é a primeira vez que visito este campus e estou verdadeiramente encantada com o campus e com a forma como tenho sido recebida. Professora, você veio fazer essa visita à nossa região, nosso estado, nosso município também, por intermédio de uma parceria, né, entre o nosso Instituto Federal e também a Universidade do Minho. Mas como é que foram essas orientações e essa visita? Qual foi esse objetivo de estar aqui em nossa instituição? Para nós, o objetivo vai muito para além de simples objetivos de formação. Realmente temos interesse em colaborar na formação dos docentes, sobretudo ao nível do doutorado, e na minha participação em particular tem sido nesse sentido, mas os nossos objetivos vão muito para além disso. Portanto, o nosso objetivo é, no futuro, trabalharmos numa colaboração estreita em projetos de pesquisa em que haja interesse tanto da parte da Universidade do Minho como da parte do IFRN. E sentimos que poderá ser realmente proveitosa esta colaboração no futuro. Começamos com objetivos de formação, mas queremos ir muito para além disso. E essa troca de experiência entre a nossa realidade, né? Você fez algumas visitas aqui no nosso estado, na nossa região. Como é que acontece essa troca de experiência entre esses professores que estão se aperfeiçoando nesse doutoramento e nessas áreas de pesquisa e a realidade portuguesa? Portanto, nós temos feito a colaboração, como dizíamos, muito na base do doutorado, mas tem sido também, ainda agora quando estive cá agora, aproveitámos para ir fazer visitas a unidades, no meu caso foi unidades de centrais eólicas, porque é numa área onde eu trabalho, fazer alguns seminários, divulgação e simultaneamente também recolher informação que os senhores aqui têm, portanto, muito do mercado brasileiro, da forma como atuam, que nós não conhecemos, da mesma forma como conhecemos o mercado português. E, portanto, isto é visto também como informação adicional para nós, também como uma aprendizagem para nós que vimos de Portugal, para conhecer a vossa realidade e as características do mercado, as características sociais, económicas de um país que é diferente do nosso e que é diferente da realidade europeia. E com isso também sentimos que haverá ganhos muito significativos de parte a parte. Nós podemos dar algum contributo com a nossa formação, com o nosso conhecimento, mas também ganhamos muito com o conhecimento que há aqui da parte do Brasil e com a informação adicional que nos traz. Você disse que fez essas visitas, mas qual é a contribuição assim prática? Existe alguma diferença para, por exemplo, as usinas eólicas de aqui, as que você visitou e as que existem em Portugal? Sim, existem. As usinas eólicas são mais ou menos iguais em todo o lado, não é? Têm as suas turbinas e, portanto, é interessante, mas são muito próximas. Agora, as características, por exemplo, do regime de ventos aqui no Brasil são diferentes do regime de ventos em Portugal. Vocês aqui têm, por exemplo, um fator de capacidade muito superior àquele que nós conseguimos em Portugal. E só isso já é radicalmente diferente. A forma da própria organização do mercado é diferente em Portugal e é diferente no Brasil. Basta dizer que Portugal está inserido, por exemplo, na Comunidade Europeia e, portanto, está de alguma forma sujeito a diretivas europeias e tem características de mercado que se aproximam muito dos modelos europeus. As características do mercado brasileiro são próprias e aplicam-se ou estão pensadas para um mercado que é diferente do nosso e também com uma dimensão muito diferente do nosso. E daí volto a dizer, o nosso interesse também nesta partilha, que se torna muito interessante também. A gente não deixa de falar sobre esse tema, mas eu queria fazer uma pergunta específica. Como é que foi essa sua trajetória até chegar na pesquisa para essas fontes de energias renováveis? Como foi essa entrada para professora, essa sua formação e até a entrada para o Minho? Certo. Eu começando assim um bocadinho quase, não é bem o currículo, mas assim contando um bocadinho a história, eu também sou graduada em Engenharia e após a minha graduação fui trabalhar numa área mais de consultoria, sempre na área da energia. Portanto, no caso era mais de eficiência energética a nível industrial. Depois realmente surgiu a possibilidade de ir para a Universidade do Minho como docente, aí fiz o meu mestrado, o meu doutorado
E na altura nem tinha pensado mais continuar na área da energia, achei que pronto, agora já tinha feito o que tinha a fazer. Mas depois quase por acaso acabei por fazer um mestrado na área da energia também e o doutorado mais uma vez na área daquilo que nós chamamos o planeamento energético, que acho que aqui usam a expressão planejamento, portanto, mas é a mesma coisa, não é? E trabalhei muito na área do planejamento energético e a integração das energias renováveis. E realmente revelou-se um tema muito interessante. E um tema que atrai alguma atenção e mesmo para nós é importante do ponto de vista científico a divulgação de resultados, projetos de investigação que têm sido atraídos muito nesta área e que nos fez manter a nossa pesquisa na área da integração das energias renováveis nos sistemas energéticos. Além disso, também do ponto de vista europeu, digamos assim, é uma área que é muito interessante, que é muito importante, que aparece muito, ainda agora temos um novo programa europeu que é o Horizonte 2020, que mais uma vez dá um enfoque muito grande à área da energia e à área das energias renováveis em particular. E daí o nosso interesse em mantermos-nos no tema. E daí também depois a nossa ligação ao Brasil, que tem um potencial de energias renováveis muito grande. E, portanto, revela-se um país que nos interessa também incluir nas nossas pesquisas. Mesmo a própria Comissão Europeia reconhece a importância do Brasil e favorece parcerias com países fora da Europa e destaca, evidentemente, o Brasil, até mesmo na área dos biocombustíveis, em que claramente há mesmo editais para cooperação com o Brasil nesse setor, em que é reconhecido. Em relação a pesquisas? Em relação a pesquisa, projetos sim, de projetos de pesquisa, em que é valorizada a participação no consórcio de membros ou de instituições brasileiras, reconhecendo o elevado interesse, quer para as próprias empresas europeias que veem no Brasil um novo mercado potencial, como é evidente, quer pela própria informação que o Brasil já tem, sobretudo na área dos biocombustíveis, que realmente representa uma mais-valia mesmo para a Europa, porque tem muito mais formação, tem um histórico muito maior do que nós temos. Portanto, daí a tal questão da partilha, em que nós esperamos trazer algum conhecimento, com isto também dinamizar o próprio mercado europeu, que vê nisto uma perspectiva de poder vir para fora, de alargar fronteiras, ser um bocado uma economia global, mas também vir aqui buscar informação que vocês têm e que nos podem dar e um nível de conhecimento em muitas áreas que nos ultrapassa claramente. Ok, professora, você falou sobre o doutorado que concluiu em 2008, né? Certo. Trazendo para o nosso idioma, seria o título Planejamento do Poder da Eletricidade em Portugal, o papel da energia eólica. Então, mais ou menos. Mais ou menos por aí, né? Então, qual é esse papel da energia eólica dentro dessas fontes né, renováveis? Certo. E essa conscientização, né, que a gente sabe que não só para o mercado, não só para a produção do país, mas como é que a sociedade discute esse papel de outras fontes de energia, por exemplo. Pronto. Especificamente a sua pesquisa também. É interessante a questão, porque realmente o tema da pesquisa passava muito pela integração das energias renováveis, em particular o caso da eólica, porque a eólica na altura estava em franco crescimento e ainda está a nível europeu e sobretudo Portugal, e daí o nosso interesse em abordar o tema. E na altura falámos muito em planeamento sustentável, e com sustentável queríamos dizer incluir a questão financeira, portanto o grande objetivo que é sempre reduzir os custos da energia, porque é fundamental para a competitividade das economias, mas também a questão ambiental, reconhecendo que a energia tem um impacto muito significativo em toda a envolvente ambiental, mas também o papel da sociedade, que é o desenvolvimento sustentável também passa pela aceitação social, por as pessoas sentirem que têm algum retorno pelo facto de se alterar os sistemas de energia. E nós quisemos abordar as três questões e sentimos que isso se calhar foi o aspecto mais inovador do doutorado, foi o facto de termos, numa tese que é da área da engenharia, porque foi feito numa escola de engenharia, termos reconhecido o papel económico, ambiental e social. Em particular, abordámos a questão da aceitação. Será que as pessoas aceitam bem as energias renováveis e, em particular, a energia eólica? Se sim, o que é que vem de positivo e o que é que vem de negativo? Então foi feito algum tipo de questionário, alguma intervenção na própria sociedade? Na altura, no doutorado, essa parte foi mais focada com entrevistas e depois utilizámos técnicas multicritério, portanto com alguma validade científica para avaliar essa aceitação. Depois, a partir dessa tese de doutorado, deu origem a um novo projeto, esse sim, depois na altura financiado com fundos nacionais e europeus, que foi o continuar da tese de doutorado
com um nível de detalhe superior, e em que aí entramos numa abordagem diferente, que foi além dessas entrevistas, partir mesmo para a avaliação da sociedade, com questionários, com validade estatística, em que tentámos saber exatamente a sociedade portuguesa, a população portuguesa, como é que reage às diferentes formas de energias renováveis, se as aceita, se não aceita, e se os aspectos que considera mais positivos e negativos. E aí sim foram resultados muito interessantes. Dentro dessa resposta aqui, opiniões, por exemplo. Sim, as opiniões em Portugal são francamente positivas em relação às energias renováveis e representam um caso interessante porque na Europa já começa a haver alguma rejeição, sobretudo por questões visuais, por exemplo, no caso das eólicas. Em Portugal isso ainda não se sente tanto. As pessoas são muito positivas, aceitam bastante bem as energias renováveis, a eólica, a fotovoltaica, a solar é muito bem vista, as usinas hídricas, portanto as barragens, são bem vistas, mas já são aquelas mais problemáticas, portanto são aquelas em que poderá haver assim, uma rejeição um bocadinho maior. Isto do ponto de vista global do país, se nós perguntarmos às pessoas, acha que devemos instalar mais usinas renováveis? Toda a gente diz que sim, ou 90% da população diz-nos que sim. Se nós entrarmos numa questão, que ainda ontem num seminário falava disso, que é, pronto, então é favorável instalar no seu país, e se for aqui no seu município, ou seja, aqui ao lado da sua casa, e é interessante ver o resultado, que é, continua a ser favorável, mas já começa a fugir um bocadinho. Né? Ou seja, as pessoas são muito favoráveis no que toca ao país, sim senhor, todos concordamos que deve ser mais renovável, mas se for aqui ao lado da minha casa, já não sou tão favorável. É esta a conclusão principal. Mas mesmo assim, continuamos a ter uma taxa de aceitação muito superior à taxa de rejeição. Ou seja, as pessoas são favoráveis em Portugal. No resto da Europa também se sente esse ambiente favorável às renováveis, mas já com alguns focos de rejeição, por questões ambientais, por questões estéticas, portanto começa a haver uma ligeira rejeição, mas nada que compare, por exemplo, à nuclear ou qualquer coisa do género. Ok, professora, a gente vai fazer um breve intervalo e você que está em casa não saia daí, já já a gente volta com mais um programa Educação em Pauta. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Bem, voltamos no intervalo com a professora Paula Fernanda Varandas Ferreira. Ela é professora da Universidade do Minho, do Departamento de Produção e Sistemas da Escola de Engenharia. Professora, no bloco anterior a gente vinha falando sobre essa questão educacional, a sociedade, o papel dessa discussão das energias renováveis e das energias também não renováveis, não é? A gente tem essa dualidade.
Mas a pergunta que eu faço para a gente iniciar esse bloco, como é que esse tema vem sendo discutido dentro da própria universidade? A gente sabe que, lógico, tem pesquisas como a sua, que extravasam até o caráter nacional, vêm para outros países internacionais, mas o papel da ciência moderna com a transdisciplinaridade, ou seja, esse assunto é discutido em outras disciplinas, em outros departamentos também? Sim, sim, sem dúvida. Existem várias disciplinas dentro de vários departamentos que abordam o tema da energia, muitas vezes ligado ao ambiente. Acabamos por relacionar muitas coisas e faz todo o sentido. Não é? Haverá cursos, sobretudo da área da engenharia, que abordam a questão da energia do ponto de vista mais técnico e há outros que abordam do ponto de vista mais político ou mais ambiental. Lembro até um aspecto interessante, que há relativamente pouco tempo foi criada uma unidade curricular, uma disciplina de energia e ambiente, que é uma opção para os alunos e é uma opção transversal a toda a universidade, ou seja, os alunos, se quiserem, de outros cursos que não têm nada a ver com engenharia, mesmo da área das ciências sociais, das ciências humanas, das ciências tradicionais ou da própria engenharia, do que quiserem, podem vir assistir, podem selecionar essa unidade curricular e vir assistir a essa disciplina, que se pretende que dê alguma formação, algum conhecimento de base a todos os alunos. É uma disciplina interessante que às vezes é selecionada pelos alunos e na qual eu também faço parte. E como é essa experiência, né? Se você pode citar para a gente, como é esse compartilhamento de, digamos assim, de uma disciplina que pode parecer, por um lado, um pouco mais técnico, conhecimentos da química, da física ou algo do tipo, né? Afinal, são turbinas eólicas, não é? Hélices e construções, a mecânica está um pouco dentro disso. Mas começa a discussão, por exemplo, para disciplinas de ciências sociais, para um curso de sociologia. Portanto, o que se tenta, essa disciplina às vezes é difícil de coordenar, porque muitas vezes temos alunos que realmente vêm de engenharia e, portanto, esperam daquilo uma componente técnica muito forte e temos alunos que vêm da área das ciências sociais e que não vale a pena ir com uma componente técnica muito forte, que não têm conhecimento de base para isso, nem sequer têm interesse e nem sequer têm qualquer valor para eles a nível futuro que se esteja a falar de uma componente técnica que eles não conhecem. O que nós tentamos é dar uma abordagem um bocadinho mais leve, entramos muito na questão das políticas energéticas, falamos um bocadinho do mercado, por exemplo, de dióxido de carbono, que está muito associado ao mercado da energia, explicamos como é que funciona o mercado da energia, explicamos o que é a fatura energética quando nós pagamos, nós consumidores finais, o que é que lá está, o que é que inclui, quais são as componentes. Explicamos, por exemplo, falamos de questões tão básicas como a eletricidade que chega às nossas casas, de onde é que vem. A questão, por exemplo, que nós abordamos muito é a questão da dependência energética externa. É um tema que é muito importante para a nossa sociedade, para a sociedade portuguesa, porque nós não temos recursos endógenos. Os energéticos. Os nossos únicos recursos endógenos são o vento, a água. Você diz do próprio país, sim, do próprio não é? país. Nós não temos carvão, nós não temos gás, nós não temos petróleo. Portanto, a nossa riqueza energética são as energias renováveis, exclusivamente. Isso termina causando uma dependência de outra externa, de outros aliás, países até, não é? Isso que está a dizer é um fator-chave, ou foi uma das justificações-chave para o crescimento das energias renováveis em Portugal. Foi o objetivo de nos tornarmos mais independentes, de reduzirmos a nossa dependência energética externa. E a forma que o temos só pelas energias renováveis. Não há outra solução. Portanto, nós só podemos ir buscar energia ao vento, ao rio, portanto, às grandes barragens, ou pequenas, há pequenas centrais hidroelétricas, ao mar e ao sol. Não há muito mais. E daí o grande enfoque foi dado às energias renováveis. E também tentamos passar essa imagem ou esse conhecimento aos alunos. E isso é tema que interessa à sociedade e, portanto, facilmente, mesmo as pessoas das ciências sociais conseguem ver um interesse numa disciplina destas, em ficarem a conhecer. E depois, mesmo pela questão da aceitação social, dos impactos sociais. Repare, mesmo aquele trabalho que nós fizemos de pesquisa, que era de aceitação social e de conhecimento da população, nós precisámos de apoio de pessoas da área das ciências sociais para a própria construção do inquérito. Nós não sabemos construir um inquérito. E a própria opinião pública, como é que é? Os meios de comunicação trabalham muito esse tema, um tema recorrente, porque você falou na pesquisa se tem uma contribuição significativa. A população, eu gostaria que a gente pudesse utilizar essas fontes renováveis, mas a própria opinião pública no geral. Pronto, aparece muitas vezes na televisão, fala-se muito das energias renováveis, portanto há algum conhecimento da população. Aliás, apercebemos-nos nisso nos questionários, porque a primeira parte da pergunta era conhece, e
a maior parte da população conhece. E, portanto, reconhece a existência das energias renováveis e reconhece, sabe o que é a eólica, sabe o que é a biomassa, que é um tema mais complicado, sabe o que é as hídricas. Então, isso é absolutamente conhecido, porque nós temos muitas barragens e na comunicação social fala-se muito nisso. Umas vezes pelos aspectos mais positivos, sobretudo para demonstrar como conseguimos alguma independência, energética. Outras vezes pelos aspectos um bocadinho mais negativos, que é lembrar que isso também tem um custo acrescido na nossa fatura, nossa consumidores finais. E é também, conforme às vezes a comunicação social, conforme o tema interessa mais, se estamos a falar, como neste momento sabemos que em Portugal temos questões financeiras relevantes, portanto temos uma crise económica significativa, obviamente aparece muitas vezes a componente mais negativa, mas sempre, mesmo assim, realmente a aceitação da população mantém-se significativa, as pessoas reconhecem, e esse foi um fator-chave nas respostas, que isto contribui para reduzir o nosso nível de importações. E isso realmente é essencial e contribui também para sermos um dos países europeus com menores emissões de dióxido de carbono. Mas uma pergunta que eu faço em relação ao contribuinte, a pessoa que recebe o serviço de energia em casa. Por exemplo, no país existem alguns incentivos das empresas de energia para que a população possa investir em, digamos assim, placas de energia solar. Mas como é que isso funciona lá? Também tem investimento nesse sentido? Tem aquilo que tem a geração tradicional, que são as do carvão, as do gás e as grandes hídricas, e depois tem a produção em regime especial, que é aquela em que se produz a partir de energias renováveis, e essa tem um sistema à parte que é apoiado, tem um apoio diferente, ou seja, tem garantia de compra, tem uma tarifa especial, mas tudo isso passa diretamente para o consumidor final, todos esses apoios. E tem ainda, para os pequenos produtores, aquilo que nós chamamos a micro ou mini geração, que foi um sistema de apoios que surgiu há menos tempo, em que nós, consumidor final, portanto eu, na minha casa, se quiser, posso instalar painéis fotovoltaicos e eu própria fornecer a rede. Esse incentivo para surgiu. Outras casas? A eletricidade que eu produzi na minha casa é injetada diretamente na rede elétrica que vai que faz a distribuição. Exatamente. Mas será que esse consumidor realmente ele sabe o real valor desse investimento que ele vai fazer a longo prazo? Se isso realmente vai reduzir o custo de um serviço que poderia estar sendo ofertado ou pelo Estado ou por empresas privadas que tomam conta da energia? Aquilo que nós nos apercebemos mesmo do inquérito que na altura colocámos é que realmente há uma grande aceitação da população pelas energias renováveis, mas para o consumidor final, para a maioria da população, não é ainda claro qual é o verdadeiro impacto na fatura, ou pelo menos neste momento, na fatura, que essas energias renováveis têm trazido. Não é evidente ainda. A percepção da população é que, efetivamente, a energia eólica e, sobretudo, até a fotovoltaica tem um impacto positivo, ou seja, que até permite reduzir a fatura energética. Há que reconhecer que neste momento não é bem assim, porque como existem estes apoios, na realidade há um sobrecusto associado às energias renováveis. Agora, há também que reconhecer que as energias renováveis agora são mais caras, mas nos permitem, daqui a uns anos, estar a produzir praticamente a custo zero. Portanto, se tivermos uma visão de longo prazo, nitidamente vamos ter um ganho pelo facto de nos tornarmos independentes. E repare, a tendência é de subida dos combustíveis fósseis. Se os combustíveis fósseis continuar a subir o preço deles, rapidamente se torna mais interessante termos energias renováveis. E temos o exemplo disso nas barragens, que nós temos lá barragens construídas nos anos 30, que na altura custaram um bom dinheiro a fazer. E agora nós gostamos de as ter. Não é? Portanto, tem que se ter uma visão, quem faz planejamento energético tem que ter uma visão de longo prazo, não pode ter uma visão de curto prazo. Em relação a essa visão de longo prazo, né? A pergunta que eu faço em relação a essas novas tecnologias. Antigamente a gente tinha, a gente chama aqui de catavento, não sei se em Portugal... Também temos os cataventos, não sei se é a mesma coisa que estamos a falar. E hoje em dia a gente tem a turbina eólica, né? Que é algo, para os leigos, um pouco mais atual. Mas eu quero saber em relação a essas novas tecnologias, até que ponto realmente ela tem contribuído para o uso especificamente da eólica ou para outros tipos de energias renováveis? O setor energético tem tido grandes desenvolvimentos do ponto de vista tecnológico e sente-se isso mesmo ao nível da própria Comissão Europeia, que tem dado claros incentivos para desenvolver novas tecnologias em
tecnologias que são tradicionais, como é o caso da eólica ou mesmo da solar, mas tentando de alguma forma aumentar a sua eficiência, que muitas vezes não é a melhor e, portanto, tem sido esse o grande objetivo. Falo, por exemplo, do caso das turbinas eólicas em ambiente urbano. Nós realmente em ambiente urbano temos muitas vezes os painéis fotovoltaicos nos telhados das nossas casas. As turbinas para a produção de eletricidade a partir do vento são mais comuns afastadas do ambiente urbano e em grandes parques. É interessante também, existe também a possibilidade de se produzir eletricidade a partir do vento com pequenas turbinas instaladas junto à nossa casa. No telhado? Por exemplo, no telhado. É mais difícil de implementar na prática porque em ambiente urbano nós temos vários obstáculos ao vento. Prédios altos, por exemplo. Portanto, é mais difícil garantir um regime de ventos interessante. E também pode conduzir a alguma rejeição. Uma turbina faz sempre algum ruído. E, portanto, as pessoas podem não querer que o vizinho do lado tenha uma turbina ali todo o dia a girar. Portanto, não tem sido, a aceitação não é tão grande como tem sido com os painéis fotovoltaicos, que são mais isentos e, portanto, são fáceis de instalar e não incomodam ninguém. E também em relação ao próprio tamanho. Sim, o próprio tamanho, próprio tamanho. É mais fácil, não é? Mas, por exemplo, o tema das turbinas eólicas em ambiente urbano é um tema que, na ótica da Comissão Europeia, é importante desenvolver, porque pode trazer ganhos significativos. Ou seja, pegar numa tecnologia, numa ideia que já existe e torná-la viável na prática e que seja disseminado e implementado em larga escala. Quais são as principais críticas? A gente, por exemplo, tem uma ilha, né, de Fernando de Noronha, que às vezes alguns investimentos são levados até ela, o politicamente correto. Especificamente, eles implantaram uma dessas turbinas, mas em função de um raio essa turbina caiu. É até um pouco trágico, né? Exato. E desde então eles não colocaram outra. Então existe uma crítica a essa bandeira do desenvolvimento sustentável acima de tudo. Essa pergunta que eu faço, quais são as principais críticas para esse tipo de pesquisa ou esse tipo de contribuição? Certo. Também há críticas, é um facto. A energia eólica, nós gostamos de dizer que é limpa, mas também tem aspectos negativos, não é? E há críticas, a principal crítica que se ouve lá, a principal queixa é a questão do ruído, por exemplo, que incomoda a população. A questão do aspecto visual, que há quem diga que realmente uma paisagem que era absolutamente limpa e sem qualquer intervenção 100% humana, natural. Passa a ter intervenção humana, há que reconhecer. Outras críticas que aparecem, sobretudo na área dos ambientalistas, e que também tem razão de ser, é a questão de se antigamente não havia acessos, aquela zona era protegida. Passou a haver acessos, qualquer pessoa pode lá chegar e, portanto, passa a haver impactos ambientais para a flora e para a fauna. Há que reconhecer que é verdade. O que se tem que fazer é um esforço para garantir, de alguma forma, que esses impactos são minimizados. Cabe a nós, ou a quem vai instalar, garantir que esses impactos são minimizados e que se consegue o tal verdadeiro desenvolvimento sustentável, que passa necessariamente por um desenvolvimento local das populações, mas também a questão ambiental que não pode ser descurada nunca. Nada é 100% positivo ou negativo, é importante Exatamente. fazer essa balança. Sem né, dúvida, sem dúvida, é isso. O planeamento energético sustentável tem que ter alguma diversidade do mix, não se pode confiar apenas numa tecnologia, e tem que se reconhecer todos os seus impactos positivos ou negativos. Muitas vezes é visto só na ótica do custo, mas o custo é apenas uma das dimensões que tem que ser considerada. Todas as outras também devem ser incluídas. Ok, professora, muito obrigado pela contribuição, por essa discussão no Educação em Pauta, e espero, já faço o convite para que você possa voltar à nossa região e conversar sobre outros assuntos importantes no aspecto da engenharia, das energias renováveis também. Ok. Eu é que agradeço o convite, muito obrigada e fica o convite feito para a próxima. Ok. E você, telespectador, lembrando que o nosso programa Educação em Pauta é transmitido pela TV Câmara todos os sábados às 10 horas da manhã, com reapresentação aos domingos também no mesmo canal. Não saia daí, eu aguardo você no próximo programa. Até lá!